Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos π. Sendo mais específico, eu vou mostrar o método dos polígonos, que permite encontrar uma aproximação para esse valor. É assim. Começo com uma circunferência de raio 1. Inscrito nessa circunferência, eu tenho um quadrado de lado L4. Agora eu vou pegar um polígono inscrito na mesma circunferência com o dobro do número de lados. No caso, é um octógono. Então, isso aqui, ó, é lado de um octógono. Vou considerar essa ideia só que de maneira generalizada. Tenho um polígono de n lados que está inscrito na circunferência de raio 1 e um polígono de 2n lados. Vou encontrar uma relação entre essas quantidades. Então, aqui está um dos lados do polígono de n lados. E aqui, um dos lados do polígono de 2n lados. Tem esse triângulo retângulo amarelo aqui. Ele tem hipotenusa 1, porque é o raio da circunferência. Esse cateto aqui eu vou dizer que tem tamanho x. E este outro cateto tem metade desse tamanho. Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. Nessa conta eu vou isolar o x. 1 menos o lado ao quadrado sobre 4. Isso aqui é o x ao quadrado. Esse 1 eu posso escrever como sendo 4/4. E eu vou juntar essas frações aqui numa única. 4 menos aquele lado ao quadrado sobre 4. Isso aqui é o x ao quadrado. Vou tirar a raiz quadrada. Aqui fica mais ou menos, só que o x é medida. Só interessa o valor positivo. Então ficou 4 menos aquele lado ao quadrado sobre 2, que é a raiz quadrada desse 4 aqui. Isso é o x. Agora eu preciso de um resultado de triângulos retângulos. Aqui a hipotenusa é A. Vou chamar esse cateto de C. E essa projeção de Y vale que o quadrado do cateto é o produto da hipotenusa pela projeção do cateto na hipotenusa. E eu vou usar esta relação neste triângulo amarelo. Aqui eu tenho um triângulo que está inscrito em uma circunferência de tal maneira que o diâmetro da circunferência é um de seus lados. Pelo teorema de Tales, isso aqui é um triângulo retângulo. Então eu posso usar essa ideia aqui. Então é o teorema de Tales que trata sobre triângulo inscrito em uma circunferência. A hipotenusa aqui vale 2, porque eu estou falando de circunferência de raio 1. Este cateto aqui é lado do polígono de 2n lados.
E a projeção eu vou continuar chamando de y mesmo. Por esta relação, vale que o lado do polígono de 2n lados ao quadrado é o produto da hipotenusa por aquela projeção do cateto sobre a hipotenusa. Esse tamanho y está aqui, ó. Isso aqui é o y. Ou seja, y mais x vale 1. São raio da circunferência. Y mais x vale 1. Porque somados dão o raio da circunferência. Então, esse lado aqui, ao quadrado, é 2 vezes y. O y é 1 menos x. Subtrai o x dos dois lados. 2 que multiplica 1 menos x. Vou escrever para cá. Então, esse lado aqui, ao quadrado, ele é 2 vezes 1 menos x. Só que tem a expressão do x. Tá aqui. Raiz quadrada de 4 menos este lado ao quadrado, tem 1 sobre 2 aqui. 2 vezes 1 é 2. Menos, esse 2, quando multiplica esse 2, eles se simplificam. Então, aqui fica a raiz quadrada de 4 menos este lado aqui ao quadrado. Isso aqui é o lado do polígono que tem 2n lados ao quadrado. Vou tirar a raiz quadrada e deixar neste formato aqui. Aí está a relação que envolve os dois lados daqueles polígonos inscritos na circunferência de raio 1. Agora, eu vou trabalhar com um quadrado. Então, começando com n igual a 4, tenho este lado aqui. O raio vale 1. Então, essa diagonal do quadrado vale 2. Vou aplicar o teorema de Pitágoras neste triângulo retângulo aqui. O quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos. 4 é 2 do lado do quadrado ao quadrado. 2 é o lado do quadrado ao quadrado. Raiz de 2 é o lado do quadrado. Começo aqui com lado do quadrado igual a raiz de 2. E eu tenho esta expressão aqui. Ela vai me permitir calcular o lado do octógono. Vai ficar 2 menos a raiz quadrada de 4 menos o lado do quadrado ao quadrado, que é 2. Ou seja, ficou a raiz de 2 menos raiz de 2. Eu posso usar esta expressão para encontrar o lado do polígono de 16 lados. Basta que eu faça o seguinte. Eu tenho que pegar isto aqui e colocar no lugar desse lado. Vou deixar como tema de casa. Fica assim, ó. A raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 2.
eu posso repetir o processo. Se eu pegar esse lado e colocar aqui, eu acho o lado do polígono de 32 lados. Se você fizer essa conta, vai ficar 2 menos a raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2. E aí você começa a observar o padrão que vai surgir. Se você tiver paciência, pode colocar esse aqui dentro e vai ficar assim, ó. Lado do polígono de 64 lados. Ele é a raizona ali de 2 menos, é um único sinal de menos. Então aqui vai ficar a raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2. E aí vai, como eu disse, da sua paciência de calcular quanto que vale esse número aqui. Supondo que eu botei isso aí em uma calculadora, agora é o seguinte. O polígono de 64 lados, que está inscrito em uma circunferência de raio 1, quando eu for desenhar ele, digamos que o lado é rosa, esse lado vai ficar difícil de perceber a diferença entre o polígono e a circunferência, de tal maneira que o perímetro do polígono aproxima o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é 2π, raio que vale 1. Isso é aproximadamente 64 desses lados aqui. Ou seja, eu encontrei que π é aproximadamente 64 por 2, 32 desse número aí. Essa raizona, aqui tem 2, aqui tem menos. Raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2 mais raiz de 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E é claro que você pode ficar duplicando a quantidade de lados para encontrar aproximações melhores. Aqui eu tive paciência para ir até esse termo, mas dá para continuar esse processo aqui. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.